Prazer receber vocês novamente, tá? Mais um evento da Silp sobre investimentos em ações. Agradeço bastante a presença de vocês. Sei que é um esforço estar aqui numa noite, né? 7h30 da noite, deixando a família de vocês. Então, a princípio, eu vou apresentar um pouco sobre a Silp para quem não conhece ou para quem já tem um tempo que não nos vê, até para falar um pouco do nosso posicionamento atual, né? Eu me chamo Ricardo Loureiro, sou o fundador da empresa. A Silp são as iniciais de Centro de Investimentos de Longo Prazo. É uma empresa que nós temos há 10 anos aqui em Teresina, que já passou por algumas fases difíceis, né? No mercado de ações, 2008 até 2011, depois mercado imobiliário, a gente está vendo aí o que está acontecendo no Brasil, né, em relação à economia. Então a gente se considera uma empresa com certa experiência, por ter 10 anos no mercado e por ter ultrapassado alguns problemas junto com todo mundo, né? Hoje nós nos posicionamos como uma plataforma de soluções para a vida financeira dos nossos clientes. Com um modelo de atuação independente, nós hoje não somos vinculados a nenhuma instituição financeira. Nós temos uma certificação que é o CFP, que é Certified Financial Planner, que é obtido em novembro, através de uma prova que você faz e comprova capacidades em gerenciamento financeiro, gestão de investimentos, gerenciamento de riscos seguros, aposentadoria, planejamento tributário, planejamento sucessório. Isso quer dizer o quê? Que a nossa atividade ela vai além da parte de investimentos. Nós auxiliamos os clientes em decisões do dia a dia da vida financeira. Além de, não é que nós façamos a gestão do investimento, a gente tem uma capacitação em entender o que é uma gestão de investimentos. O gerenciamento de seguros e riscos. Então, enfim, a vida financeira das pessoas ela é muito mais do que apenas investir o seu dinheiro. Decidir comprar uma máquina ou não para a sua empresa de acordo com o fluxo de caixa. Isso é uma decisão financeira. Então, para atender aos nossos clientes em relação a essas demandas do dia a dia financeiro, nós temos parcerias nas áreas específicas. Por exemplo, parcerias de seguros e previdência, parcerias em área de consórcios imobiliário e automotivo, área de investimentos, parcerias imobiliárias, parcerias para operações de câmbio, uma contabilidade também. Hoje, os nossos clientes, se quiserem fazer contabilidade com os nossos escritórios parceiros, é possível concentrar tudo num lugar só, a parte jurídica, de forma que o planejador financeiro hoje é uma figura que é importante para que você não precise ficar falando com o contador, com o corretor de imóveis, com o advogado, com o gerente do banco, com o corretor de seguros. Então, existe como você falar com uma pessoa só. E essa pessoa vai falar com os outros por você. No caso, essa pessoa é o planejador financeiro. E aí nós temos várias parcerias. Essas parcerias não param de aumentar, cada uma, claro, numa área específica. Por exemplo, nós temos parcerias com as corretoras, as seguradoras, Mafra, Catu, Zurich, a parceria com a Acrópole XP, que eu já falei agora há pouco, a parte de investimentos, as gestoras Azimut, que ali está representada pela Camila, e a Liz Capital, que eu já apresentar para vocês o palestrante de hoje, o Fernando. A parte imobiliária, temos um serviço de busca de imóveis, para o cliente que quer um imóvel com certas especificidades. Nós vamos buscar na cidade, ou até fora do país mesmo, nos Estados Unidos, na Máximo, ou em Portugal, na Europa. A gente tem uma parceria para ir atrás do imóvel que você quer. É diferente de você chegar na imobiliária e eu te empurrar um bocado de folder, que você nem está querendo esses folders. Mas a gente vai, pelo contrário, a gente vai fazer parcerias com as imobiliárias para trás do imóvel que você quer. A parceria de câmbio, jurídico, contabilidade, enfim, é assim que a Silp trabalha hoje. E nossos clientes têm acesso a um sistema, que é a Torre de Sonhos, que foi uma ideia que o Rafael Corrêa, que está ali, levanta a mão aí, Rafael. O Rafael Corrêa brilhantemente começou a desenvolver um raciocínio de organização financeira, que era uma planilha, e depois virou um sistema de organização da vida financeira. Os nossos clientes hoje têm um login e uma senha, acessam a sua vida financeira de casa, acessam também a nossa parte educacional, que está toda online, exceto esses eventos aqui. Então, aqueles cursos que a gente tinha no passado, curso de renda fixa, de bolsa, de opções, curso de planejamento financeiro, imóveis, a gente subiu tudo para a plataforma e ao invés de a gente ter fazendo vários cursos aqui à noite, você tem um login assim, você assiste tudo de casa. Então, o nosso cliente tem acesso àquele sistema, tem acesso ao educacional online e recebe um cartão, que é o Silp Card. Com esse cartão,
você tem direito a descontos em uma série de estabelecimentos da cidade, como, por exemplo, a Casa do Pão de Queijo, ali o Bruno, lojas do shopping, restaurantes, Cabana Del Primo, Mizaki. Então, isso é a Silp hoje. Pessoal, então, isso aqui é só uma apresentação rápida da Silp, para vocês saberem quem foi que planejou esse evento de hoje, certo? E agora eu vou para a parte principal, né? Dentre essas parcerias todas, nós queremos trazer para os nossos clientes parceiros interessantes em cada área específica. A gente teve esse ano alguns eventos em outras áreas, como, por exemplo, a área de sucessão patrimonial, que a Camila veio falar com a Azimuth, a gestora. Teve um evento de câmbio, um evento de imóveis. E hoje o evento é sobre bolsa de valores, sobre mercado de ações. E quando eu pensei em trazer alguém para falar de bolsa, eu pensei em trazer alguém para falar do que eu acredito, do que o Rafael acredita, do que nós acreditamos aqui, certo? O que é que nós acreditamos? Nós acreditamos nos fundamentos das empresas. Nós somos pessoas altamente empolgadas no mercado de ações, desde que seja do jeito correto de investir. O jeito correto de investir, na nossa visão, é através da análise fundamentalista. A análise técnica é importante também, como vocês vão ver. Mas a análise técnica, ela não tem, você não tem bilionários no topo da Forbes que são analistas técnicos. Então, vocês hão de concordar comigo. E talvez a análise técnica sirva muito mais para balizar o ponto de entrada na fundamentalista. Não estou desprezando a análise técnica, eu acho interessante, eu uso, mas para o grosso do dinheiro para o longo prazo, vocês vão de convir comigo que a análise fundamentalista traz mais resultados e já mostrou grandes patrimônios com o método. E aí eu fui atrás de uma pessoa para falar disso. Em 10 anos de Silp, a gente nunca trouxe uma pessoa para falar disso, como está trazendo hoje. Então eu quero que vocês aproveitem bastante, porque é uma hora interessante para vocês explorarem, vocês perguntarem, aprenderem com o palestrante. E aqui agora aproveito para passar a palavra para ele. Fernando Pina, da Liz Capital. Obrigado. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Como ele já adiantou, nós vamos falar de investimento na estratégia de valor. Então, o intuito aqui é mostrar como a nossa gestora, mostrar como a gente faz já há algum tempo, desde o princípio, desde como a gente gera uma ideia até o final, até como se gere um portfólio e como se gere o risco desse portfólio. Então, fiquem à vontade também para perguntar e parar, assim como vocês desejarem. O primeiro passo... Estão me ouvindo bem? Okay. O primeiro passo aqui é falar um pouco sobre a Liz Capital. A Liz Capital... Mostrar um pouco do nosso time aqui. A equipe é toda oriunda de uma gestora que chama Orb Investimentos. Lá a gente teria quase R$1 bilhão, sempre sob a estratégia de valor. E há 2 anos, toda essa equipe fundou uma nova gestora, da qual eu sou sócio fundador também, e gestor, com a titulação CGA da Ambima. Aqui a gente trouxe um pouco a qualificação de cada um, mostrando de alguma forma quem está se colocando aqui, se credenciando a falar da estratégia de valor para vocês. Tá? Nesse período de 10 anos de investimento em conjunto dessa equipe, a gente gerou algo em torno de 1000% de retorno, tá? nesse período. E eu vou abordar isso um pouco mais para o final da palestra. Isso é só de alguma forma para explicar para vocês como é que funciona a nossa cabeça da estratégia de valor. Tá? Então, pois bem, vamos começar pelo conceito básico aqui, explicando as diferenças do que a gente pensa em estratégia de valor e grafista. Tá? Então, o investidor grafista ele está muito mais preocupado com as tendências de preço da ação, né? Identificar, estabelecer padrões e de que esse preço vai andar. Então, vamos dizer assim, ele tenta, estipulando por vários padrões técnicos, mostrar se esse negócio tem uma tendência de alta ou baixa. Ele não tem muita preocupação na empresa em si, e sim mais na ação. Tá? Como o Ricardo disse, ele é mais preocupado em saber quando
se deve comprar ou vender do que necessariamente o porquê que você está comprando ou vendendo esse ativo. Tá? Já a estratégia fundamentalista, a nossa preocupação é sempre entender, a gente não está comprando uma ação. Quando a gente compra um papel, né, como o mercado gosta de falar, a gente não está comprando uma empresa, a gente não está comprando uma ação, a gente está comprando uma empresa. Então a preocupação aqui é sempre os fundamentos da empresa. A busca, ela vai ser sempre do valor intrínseco, que é um conceito do Value Investing, né? Da estratégia de valor. É o valor intrínseco. Tá? Falando um pouco agora dos conceitos de Value Investing, tá? Da estratégia de valor, vamos passar por cada uma delas para que isso fique, de alguma forma, alinhar o conhecimento de todos. Então, o primeiro ponto é o valor intrínseco. O que é o valor intrínseco? É a busca por entender que valor que essa empresa tem, independente do preço que ela está naquele momento. Tá? O que importa para nós é entender qual o valor daquela empresa, e aí nós vamos aprofundar como é que a gente vai achar isso, mas esse é um conceito básico da estratégia de valor. Segundo, é a margem de segurança. O que é a margem de segurança? Margem de segurança é quando o valor intrínseco, como a gente já comentou, vis-à-vis o preço. Então, a diferença entre o valor intrínseco e o preço seria a sua margem de segurança. Dando um exemplo, se por acaso a gente tivesse uma empresa que estivesse valendo R$5 na bolsa e a gente estipulasse de que o valor intrínseco dela é 10, nós estaríamos falando de uma margem de segurança de 100%. Esse que é o conceito de margem de segurança da bolsa. Muitas vezes, um investidor de valor, ele vai se deparar com essa discrepância entre preço e valor e, por muitas vezes, vai ter que segurar essa posição por muito tempo. Então, fatores exógenos como política, que é algo muito, muito premente hoje em dia, política, ou estresses exógenos fora do país, Trump, como aconteceu esse ano também. Então, por muito tempo, vocês, como investidores de valor, vão ter que ficar segurando essa posição por muito tempo. Essa discrepância entre preço e valor tende a convergir no futuro. No entanto, você tem que para ser um investidor de valor bem-sucedido, segurar essa posição por muito tempo. Então, é uma característica importante para quem quer seguir essa filosofia. Outro ponto que a gente chama de contrarian, por falta de nome, é um termo emprestado do inglês, mas nada mais é do que você se contrapor à tendência de preço atual. Enquanto o grafista ele vai ficar preocupado com a tendência, vamos dizer, se uma ação está caindo ou necessariamente subindo, aqui é exato o oposto. A gente vai se aproveitar da queda das ações, uma vez que você fez um exercício diligente do valor intrínseco, você vai aqui se contrapor e, na realidade, é uma oportunidade de compra para você. Você está indo ao contrário do mercado. E isso aqui é uma característica importante também. Outro ponto é o ponto que a gente chama de bottom-up, também é um termo emprestado do inglês, mas nada mais é do que você investigar as ações, primeiro, se a empresa ela é boa ou não, e depois sim pelo setor que ela está ou a macroeconomia. Então a gente não elimina um investimento simplesmente porque ele está num setor que não é interessante naquele momento de olhar. Vamos dizer, o dólar está subindo, vamos olhar as exportadoras. Tá? Ou o dólar está caindo, vamos olhar as empresas de varejo. Não é assim que um investidor de valor procura. Muitas vezes ele procura até no setor onde isso não é a vedete do momento, vamos dizer assim. Ele procura em lugares onde às vezes o mercado não está procurando. Tá? E por fim, toda essa estratégia de valor como um todo, a gente tem que contextualizar no ambiente brasileiro, que é muito mais inóspito, e aí não é só para ações e investimento em valor, mas também como qualquer outro tipo de empreendedorismo que a gente possa fazer ou qualquer outro tipo. Então, para o Brasil, a gente tem uma característica bastante cíclica, um mercado menor, então vocês deveriam se preocupar um pouquinho como proteger o seu portfólio por alguns mecanismos, até de derivativo, que eu vou abordar aqui também no tema, para vocês, mostrando como a gente faz lá na Liz Capital. Tá? Pois bem, aqui eu separei todo o processo de investimento que a gente faz na Liz Capital, tá? Desde o filtro da geração da primeira ideia, tá? Da empresa que a gente vai investir, até como você gere o portfólio como um todo de empresas. Tá? Então a gente gosta de separar essa apresentação em duas partes. A primeira parte, que é o número 1, 2, 3, é como a gente vai escolher o ativo em específico. Tá?
O ativo é específico. E os pontos 4, 5 e 6 já de um olhar um pouco mais amplo e que junta várias empresas ao mesmo tempo, renda fixa, hedge, um pouco mais complexo, mas acho igualmente interessante. Tá? Então, é assim que a gente vai gerir a apresentação. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me parem. Tá? O primeiro ponto aqui, como é gerado o início das ideias. Tá? O início das ideias da análise capital é feito por uma forma, um sistema que a gente desenvolveu, um sistema proprietário. Por que um sistema? Porque o universo de ações é muito, ainda que pequeno no Brasil, né? Comparado aos Estados Unidos de 8 mil, 9 mil ações, 350 ainda é humanamente impossível você acompanhar, principalmente porque elas variam de preço a cada segundo e variam de resultado a cada trimestre. Então a gente precisa de uma inteligência artificial também para ajudar nesse mapeamento de algumas ideias. Pois bem, como é que funciona esse sistema? O primeiro grupo de dados que a gente gosta de olhar é a rentabilidade. Tá? Rentabilidade vis-à-vis o seu ativo, rentabilidade vis-à-vis o seu patrimônio líquido, rentabilidade vis-à-vis o seu capital investido. É o famoso ROI, ou ROA, ou ROIC, que a gente possa usar por múltiplo muitas vezes. Entende que algumas pessoas possam fazer esse tipo de análise também vis-à-vis o múltiplo de ROI. Importante só ressaltar que a análise por múltiplo é simplesmente um início de uma análise. Tá? Ela é uma foto, muito mais uma foto, por exemplo, a do ROI. Aqui você está olhando o lucro líquido que você obteve dividido pelo quanto de dinheiro você colocou como acionista, ou seja, o patrimônio líquido. Então, é importante entender a importância dos múltiplos, que para uma primeira análise é bom, mas deveria ser uma análise um pouco mais aprofundada que essa. Mas para um primeiro passo, isso para nós é importante. Então, o segundo grande grupo, a gente olha a parte operacional mesmo da empresa. Tá? Então, a gente olha variação de receita, variação de margem, seja ela de todo gênero, seja ela de líquida, seja ela operacional, seja ela bruta, que está muito mais relacionada com o produto em específico. Terceiro grande grupo é a alavancagem financeira. Isso nada mais é do que quanto essa empresa está se alavancando ou se desalavancando, ou seja, tomando mais dívida ou tomando menos dívida. Isso deveria ser, de alguma forma, importante para nós na nossa análise. Então, se uma empresa uma empresa endividada que está se pagando muito da sua dívida, isso é mais interessante para nós e a gente gostaria de mapear. E terceiro, o múltiplo de preço, que acho também que vocês devem estar acostumados. Aqui a gente olha preço-lucro, olha valor patrimonial, algumas mensurações, uma foto de quanto aquilo deveria valer, tá? De quanto aquilo está precificado. Isso não quer dizer, de novo, que se a gente estiver falando de valor patrimonial abaixo de 1, é necessariamente um bom investimento. Tá? Você tem N exemplos de empresas que têm um valor patrimonial abaixo de 1 e não é um bom investimento, por N fatores. Você pode ter os ativos dessa empresa completamente depreciados, ou uma fábrica sucateada, uma série de coisas que você não pega no múltiplo frio. Tá? Até porque, como eu disse, é uma foto. Então, aqui a gente deveria ter um aprofundamento um pouco mais sobre esses ativos para poder tomar essa decisão. Tá? Mas como a gente está no primeiro passo para a escolha de algumas ideias, a gente utiliza. Uma vez tudo isso compilado, a gente tem e parametrizado, a gente tem notas para todos esses fatores e a gente tem uma lista de geração de ideias possíveis para a gente começar a nossa análise. Tá? Bom, qualitativamente, esse aqui acho que é o passo mais importante para o investidor de valor. Aqui eu tentei separar e tentei ser didático de alguma forma para explicar para vocês, é como se fosse um passo a passo mesmo de como deveria ser uma análise fundamentalista qualitativa. Tá? A gente olha a empresa, então o que é olhar a empresa? Isso aqui é realmente a gente tem um checklist mesmo, ou seja, quando a gente está fazendo uma análise na LIS, essa análise tem que passar por todos esses pontos, para serem respondidos, tá? Para a gente ter segurança de que tipo de empresa nós estamos entrando. Então, nesse ponto aqui, a gente vai olhar o modelo de receita dele, como é que ele funciona. Então, se é um modelo de receita muito baseado, se ele é muito sazonal, ou se ele é baseado numa venda mensal,
ou se não é, se é uma venda um pouco mais acumulada, vamos dizer assim. A gente olha também o modelo de, como é que chama? O modelo de custo, em que você olha se esse custo ele é basicamente variável ou fixo. Tá? A gente olha também se a estratégia da empresa é uma empresa de nicho, é uma empresa que está buscando escala. Ou seja, há uma série de perguntas que também entram na parte estratégica da empresa. Ou seja, investir em valor é conhecer a empresa. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem daqui hoje, é isso. É você realmente conhecer uma empresa assim como se você fosse dono dela. Assim como se você tem uma padaria ou tem uma loja de aluguel de filme ou qualquer outro tipo de negócio que vocês já tiveram na vida. Esse é a essência de investir em valor. Tá? E a gente categoriza isso, depois a gente passa a aprofundar a parte de produto. Então, como é que funciona esse produto? Quais são as margens desses produtos? Como é que funciona o mix? Como é que funciona o mix de venda? Ou seja, o produto A vende mais, o produto B vende mais, mas a margem de contribuição é um pouco mais para um ou menos para outro. Então, a gente entende como é que funciona a cesta de produtos e como essas margens contribuem para a receita dessa empresa. Clientes e fornecedores. Essa aqui a gente entra um pouco mais na parte estratégica da empresa, então eu vou buscar, a gente, de alguma forma, vai buscar se esse cara tem um fornecedor só, se ele tem vários, ou seja, ele está na mão de algum fornecedor, se a partir de amanhã isso deixar de ser fornecido para ele, ele vai ter que pagar o dobro do que ele paga, isso é uma variável importante, é um risco importante que a gente tem que levar em conta. Tá? Cliente é a mesma coisa, uma coisa é você ter um cliente do que você ter múltiplos clientes, né? Você está tomando um risco diferente nos dois casos. Tá? Ou se o seu cliente é do governo ou não é do governo, se isso está sujeito a uma canetada governamental e você deixa de ter esse cliente. Então, tudo isso é pesado quando você está analisando uma empresa pelo método de valor. Daí a gente entra para o mercado também. Eu tentei, de alguma forma, pormenorizar isso. Meu intuito aqui é que vocês saiam com um guide, mesmo um guia, do que é olhado numa análise fundamentalista. Tá? Aqui, por exemplo, a gente olha o mercado. Então, não só o produto, não só os clientes, não só os fornecedores, mas onde ele está inserido como mercado. Tá? Então, qual o tamanho desse mercado, qual o market share dele, se esse produto é um produto que pode ser exportado, como a gente diz na lei, se ele viaja ou não viaja, se ele tem uma distribuição que permite com que ele faça isso. Então, tudo isso também é analisado quando a gente está na parte qualitativa. Tá? Bom, riscos e ameaças, a gente separa em endógeno e exógeno. É um pouco de uma mescla daqueles pontos que a gente já falou anteriormente. No entanto, é um pouco mais categorizado. Então, aqui a gente vai ver se esse cara tem bens substitutos ou não tem bens substitutos, se ele tem problemas de relacionamentos internos, se a direção da empresa é uma direção boa ou não. Tá? Conselho de administração e diretoria. Aqui a gente tenta focar um pouco mais, sendo bem sucinto, quem toca a empresa, se eles têm um histórico de competência e se eles têm um histórico de prejudicar o minoritário, que é o passo seguinte. Porque nós, como investidores na Bolsa, no fim das contas, normalmente a gente não é controlador. Sabe? Então a gente tem que ter uma diligência bastante forte para entender como a gente pode ser prejudicado pela empresa ou pelo controlador. Tá? A gente muitas vezes não é sócio igual a ele. Então, essa análise faz sentido para a gente entender que riscos nós estamos tomando quando estamos entrando numa empresa assim. Aqui, como eu falei, já adiantei o ponto, a gente tenta entender como é que funciona de forma institucional, como é que funciona essa relação do minoritário com a empresa. Aqui tem um termo que é bastante usado no mercado, que é a questão do tag along. Tag along nada mais é do que uma proteção formal de você vender ao mesmo preço que o controlador. Muitas vezes, e o Brasil já teve histórico disso, o controlador fecha um preço com um comprador da sua empresa, no entanto, só a parte dele. A parte dele é vendida, vamos supor, por R$10 por ação, enquanto o minoritário vai ter que negociar individualmente com ele, ou então um preço menor. Então, o tag along ele te ajuda a proteger e ter os mesmos direitos do controlador. Recomendo, se vocês forem investir em algumas empresas, sempre estarem preocupados com isso. Isso é um fator, normalmente, de extração de valor para o minoritário que não é percebido. Isso é um valor qualitativo, muitas vezes está no estatuto, e que a gente não percebe, principalmente se a gente estiver olhando
de uma forma um pouco mais superficial, como múltiplos, etc. Tá? Muitas vezes a gente olha uma empresa na bolsa e fala, nossa, que mais que múltiplo baixo, né? Essa empresa deve estar, ela tem margem de segurança, né? E muitas vezes é o que a gente chama, em inglês, a gente chama de value trap, né? Uma armadilha. Na realidade, às vezes ela tem problemas de relação com minoritários, ela prejudicou minoritários no passado, então ela nunca vai ter um valor de múltiplo alto, porque ela no passado prejudicou de alguma forma os minoritários e o mercado não precifica mais aquilo. Então, se você for olhar só por múltiplo, provavelmente você pode incorrer num erro grave. Tá? Enfim, acho que o resumo dessa história toda aqui, como a gente faz na List Capital, é todos esses pontos que eu falei para vocês, eles são sempre feitos, além da nossa pesquisa interna, visitas em loco. É muito importante que a pessoa saia, né, como a gente fala, na lista de computador e vá para a rua mesmo, entender. Ou seja, a gente investiu em empresas donas de prédios de escritório. Então, vá ver o seu... Não é simplesmente olhar o ativo dela, dizer, olha quanto ela tem de terrenos, prédios. Vá ver. Muitas vezes, de novo, é um value trap. Você não está enxergando na realidade qual o verdadeiro valor, tá, dessa empresa. Então, tudo isso aqui é feito com realmente uma diligência física mesmo. Conhecer os fornecedores pessoalmente. Ligar para o fornecedor. E está investindo numa empresa de varejo, vá na loja, olhe, faça uma avaliação mesmo de satisfação como cliente. Sabe? Isso é sempre bom ter em mente de que você está comprando um negócio. Você não está comprando uma ação que sobe 10%, nem desce 10% por um motivo completamente alheio à realidade. Tá? Bom, vamos para o terceiro passo aqui, que é o estudo quantitativo e o famoso valuation, né? Então, a gente está no terceiro passo já da escolha da ação. Então, recapitulando, você fez um filtro para separar, para mapear todo o universo de ação das 350 ações. Depois, você fez um estudo qualitativo, que, na nossa opinião, é o mais importante. E, por fim, você vai, de alguma forma, quantificar todo esse estudo. Por que o qualitativo é importante? Porque é ele que vai dar toda a segurança para você poder imputar os dados corretamente aqui. Vocês devem estar já familiarizados com algumas contas e sabem que Excel aceita qualquer coisa. Basta colocar e você vai achar a margem de segurança que você quiser achar. A questão é que aqui, o que vai mitigar você de ter esse viés é justamente o passo anterior que a gente falou. Então você sabe exatamente que riscos qualitativos você está tomando e vai ser diligente aqui quando for imputar. O primeiro ponto aqui é explicar para vocês da onde, que natureza vem os retornos para o investidor. Tá? O primeiro deles é por dividendo, ou seja, você pode extrair valor via dividendo. O segundo é por crescimento de lucro normal. E o terceiro é por variação do preço-lucro. Tá? Esse último é menos intuitivo. O que a gente quer dizer com isso? Ou seja, uma empresa que sempre foi tradeada a 2 vezes preço-lucro, para ficar no múltiplo, que, né, passa a valer 4 vezes preço-lucro por qualquer outro motivo, às vezes até alheio até à empresa. Tá? Então esse é o terceiro fator de natureza de retorno. Aqui eu separei, importante citar outra coisa. Quando a gente faz o valuation, dependendo da natureza que você quer extrair dessa equação, ou seja, eu quero uma empresa que é pagadora de dividendo, ou então uma empresa que vai ser, esse múltiplo vai crescer muito, eu vou escolher determinados tipos de valuation para ele, ou até mais de um. Tá? Eu trouxe 2 que eu acho que são os mais conhecidos, tá? Que é o valor de liquidação de uma empresa, ou NAV em inglês, e fluxo de caixa descontado. Tá? Então vamos abordar um pouquinho eles e tentar explicar um pouco como é que funciona. O valor de liquidação, como é que... Estamos no ponto 3, né? Estamos tentando agora achar quanto deveria valer esse ativo, mensurar de forma numérica quanto deveria valer esse ativo. Então, nesse caso específico, por liquidação, o que a gente faz? A gente tenta ter uma visão crítica sobre os ativos dele. Então, como eu comentei anteriormente, você vai pegar todo o ativo dele e vai tentar ter uma visão crítica a respeito. Ou seja, como eu comentei, você vai, por exemplo, prédios. Você vai visitar, você vai fazer um estudo daquela região específica onde ele tem os ativos, vai entender o preço por metro daquilo e entender se existe e mensurar isso corretamente. O passivo, ele é sempre um pouco mais ajustado à realidade. O ativo é que, de vez em quando, ele é muito
desajustado. Existem várias empresas em que o ativo é completamente subestimado por uma série de fatores, né? Você abrir o balanço de muitas empresas, você vai ver terrenos preços que não condizem com a realidade, enquanto o passivo não. O passivo ele é um pouco mais real sempre. Os bancos não dão essa oportunidade, não. Você extrai um do outro e aí você acha o valor de liquidação. Mais à frente eu vou explicar na prática como é que a gente faz isso e como a gente fez e como a gente obteve sucesso fazendo isso aqui numa empresa real da Bolsa, mas aqui serve para, de alguma forma, guiar o pensamento de vocês quando a gente chegar lá. Tá? O segundo passo é o fluxo de caixa descontado. Tá? Quando você for fazer esse exercício aqui, sem querer ser repetitivo, com medo de ser repetitivo, mas eu acho que é importante passar isso para vocês, neste ponto aqui, todo estudo que você passou, no nosso caso, no qualitativo, a gente passa 3, 4 meses estudando uma empresa, é aqui que você vai ter conforto em simular o futuro dela. Tá? Então, qual seria o primeiro passo do fluxo de caixa descontado? Simular os lucros líquidos futuros dessa empresa, tá? Com base no que você estudou, no qualitativo, e com base no passado também. Você vai simular isso para o futuro. Se for uma empresa muito rentável, você vai poder fazer isso sem grandes ajustes. Você usando o lucro líquido, vai resolver. Não vai ter grandes problemas. Se for uma empresa que está em franco crescimento ou um declínio mais forte, você vai ter que fazer alguns ajustes. Sem querer entrar em tecnicidades, mas aí você vai ter que fazer alguns ajustes não caixa, de depreciação e amortização, ou então uma variação de capital de giro grande, porque imagina, qualquer negócio que cresce precisa de mais capital de giro. Então você teria que projetar isso no teu fluxo de caixa descontado. Ou então uma evolução grande de endividamento. Tá? Então esse é o primeiro passo, simular os lucros líquidos futuros. Segundo, determinar qual é a sua taxa de desconto. Qual é o seu custo de oportunidade? Por que eu estou investindo numa empresa se eu posso ter, por exemplo, 10% na renda fixa? E sem tomar, em tese, nenhum risco. Tá? Então, aqui você define, e às vezes é individual, é pessoal, qual o seu custo de oportunidade para isso. Depois, o terceiro passo, você traz todos esses fluxos que você simulou no futuro a valor presente. Tá? Por que você traz a valor presente? O conceito de dinheiro no tempo. Né? O dinheiro tem valor no tempo. Eu brinco que se você me emprestar hoje R$1 milhão, daqui a 10 milhões eu te pago esse R$1 milhão, né? Em 10 anos. E eu vou ter um lucro bastante interessante nesses 10 anos, simplesmente te pagando o R$1 milhão que você me emprestou hoje. Então, claramente, você vê que existe valor do dinheiro no tempo, claramente. Então, por isso que 1 milhão de fluxo no ano 10 não é a mesma coisa que 1 milhão de fluxo no ano 1. Então, você tem que trazê-los todos a valor presente. Essa é um pouco da tecnicidade que você está trazendo aqui. Uma vez que você traz todos esses valores, você chegaria no VPL, o famoso VPL, que é o valor da empresa naquele momento. E aí você compara com a Bolsa, qual o valor que essa empresa está na Bolsa e veja se tem margem ou não de segurança. Tá? Ainda sobre valuation, como é que a gente faz lá na LIS? A gente, quando está fazendo esse exercício de valuation, faz 3 cenários. Faz um cenário base, ou seja, o que a gente acredita que vai acontecer, um cenário otimista e um cenário pessimista. Como bom investidor de valor, a gente deveria estar muito mais preocupado com o cenário pessimista. Tá? Para o investidor de valor, compor dinheiro no tempo, o primeiro passo para que isso aconteça é não perder. Tá? A gente vai até abordar isso um pouco mais à frente, mas tenham em mente de que mais para frente, quando a gente falar de carteira, o cenário pessimista é o mais importante, tá? Para a gente estipular o teste de stress da carteira. Então, vou só recapitular um pouco o passo 1, 2 e 3. Então, eu cheguei numa ideia de valor, vi o qualitativo e fiz o valuation para ele. Alguém tem alguma dúvida, algo que a gente queira compartilhar aqui, ou como é que vocês fazem esse tipo de avaliação? Fernando, acho que o pessoal que está aqui, a maior parte deles está acostumado a trabalhar com aqueles indicadores, né? Os múltiplos preço por lucro, preço por valor patrimonial, o ROI, né? E eu queria saber o seguinte: qual é o grau de
certeza que isso pode dar para o investidor, pessoa física comum como nós, que nós não estamos visitando as empresas como vocês, né? Nós não estamos dentro da gestão ou não estamos acompanhando a fundo, 3 meses, 4 meses, nós não temos tempo para isso. Então, até que ponto eu posso escolher uma ação com base nesses múltiplos? E se existe alguma regra mais simples, ou se realmente eu precisaria ter todo esse estudo para chegar numa decisão de comprar, né, uma ação. E aí, pessoal, quem quiser tirar dúvida agora sobre os indicadores, eu acho que essa é uma hora boa. Vocês que fazem análise, vocês que fazem ROI, preço por lucro, é interessante que essa seja a hora de aproveitar para perguntar como é que vocês poderiam analisar de acordo com a ótica de vocês, tá? Se você analisa uma empresa hoje, como é que você prevê, como é que você vai prever o fluxo de caixa futuro dele, por exemplo, em 4 trimestres, por exemplo, no ano? Como é que você vai prever o fluxo de caixa para avaliar um futuro preço da empresa e, consequentemente, da ação? Para fazer o PPL, né, por exemplo? Na mesma esteira da pergunta do colega ali, para fazer a projeção do fluxo de caixa, eu gosto de Monte Carlo. E aí a pergunta é a seguinte, que sempre me surge a dúvida. Qual é o componente de variância que eu devo utilizar, principalmente quando empresas que são novas ainda na Bolsa? Que tipo de projeção eu devo fazer? E se eu uso a distribuição de probabilidade normal, ou eu busco alguma empresa com semelhança de mercado, cenário semelhante, para ter um proxy para definir uma distribuição de probabilidade? Bom, são algumas perguntas interessantes, são várias, né? Então vamos tentar responder pelo início aqui. A variância que você deveria usar, né? Variância é um conceito um pouco específico. Por quê? Ela é muito largamente utilizada. No entanto, o investidor de valor tem como premissa a não utilização da volatilidade como medição de risco. Então, esse é um ponto bastante interessante e vale a pena ser citado, porque em nenhum momento a gente vai abordar isso um pouco, a gente vai supor um cenário pessimista com base nessas volatilidades e nada disso. Até porque, eu posso te dar um exemplo, muitas empresas não têm liquidez às vezes na bolsa, não tradam muito. E se você fizer um exercício por volatilidade e variância, provavelmente você vai incorrer num erro grave, que é dizer que essa empresa não tem risco, quando ela provavelmente tem. Aliás, ela é ilíquida por alguma razão. Então, a questão da variância para um investidor de valor, ela não é utilizada mesmo, tá? A questão do Monte Carlo é um exercício de múltiplas opções, vamos chamar assim, de resultado possíveis, né? A coisa mais próxima do que a gente usa de Monte Carlo são essas simulações de cenários, tá? Mas você, de alguma forma, poderia utilizar sim, isso não seria um impeditivo. A pergunta que você fez, tem mais alguma? Não. A pergunta que você fez, como que você projeta isso, né? Então, por exemplo, como a gente faz lá, a gente tenta ser o máximo conservador. Então, eu gosto de dizer, corta na carne e vê se para de pé. É o que a gente fala bastante. O que é isso? Vamos dizer, uma empresa que esteja valendo hoje R$1 milhão. Mas a gente sabe que essa empresa, o histórico de 20 anos de operação dela, ela tem uma margem estável, ela não tem dívida. E se você descontar os fluxos no pior momento que ela já teve na vida, ela vale o dobro, o triplo do que esse R$1 milhão. Então, esse tipo de exercício te dá segurança para você projetar. Uma coisa que a gente também fala internamente, e acho que um investidor diligente falaria para você a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar na simulação. A gente não vai acertar, e o objetivo não é esse. O objetivo não é acertar na mosca. Isso aí, às vezes, o sell side de banco, né, gosta de fazer isso. Sell side são os caras que tentam gerar fluxo para a corretora, né? Eles ficam fazendo análise para gerar fluxo para a corretora. O buy side, ele não está preocupado necessariamente com isso. Ele está preocupado no seguinte: nem que eu faça o pior resultado de sempre dessa empresa, eu consigo chegar nesse R$1 milhão que está na bolsa. Isso está completamente exacerbado.
Ou então, se eu vender tudo que esse cara tem, pela metade do preço do que vale de mercado, só de prédio e terreno, eu teria um upside de 100%. É assim que a gente tenta, de alguma forma, ser conservador e ter a margem de segurança. Eu não sei se eu me fiz claro, mas o objetivo não é acertar o fluxo. Não é esse. Não é esse o objetivo. É sempre ser conservador e tentar ao máximo tentar extrair, tentar mitigar de alguma forma o teu erro. Então, se eu pudesse te dar um conselho a gente fala, corta na carne, vê se para de pé. Faça uma simulação que não faça nenhuma noção com a realidade. E se aquilo mesmo assim te parecer atrativo, é o que o Warren Buffett fala, que é você está comprando uma nota de R$1 por 50 centavos. Espera que de alguma forma isso vai convergir, o preço e o valor vão convergir e você vai ganhar muito dinheiro. Então é um pouco por aí como a gente faz, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Como é que faz o fluxo de caixa de uma empresa nova? Complicado. Bem complicado. Isso, normalmente, quando uma empresa faz o IPO, ela tenta, de alguma forma, te mostrar como é que são os 5 últimos anos que ela teve, mas ainda assim é pouco. Para um investidor que é diligente, ele deveria ficar um pouco com medo de entrar em coisas assim. Tá? Outra coisa importante também que eu gostaria de falar para vocês não cometam esse erro, normalmente uma empresa que está fazendo IPO, ela tende a que a gente chama bombar um pouco os resultados para parecer melhor do que é quando está vendendo a parte do capital. Então, fiquem preocupados quando vocês estiverem investindo em empresas de IPO. Normalmente o dono da empresa sabe mais do que vocês. É a simetria de informação que a gente fala. Então, fiquem preocupados porque realmente, normalmente uma empresa nova ou uma empresa que está entrando na IPO, ela normalmente é cara. Normalmente. Acho que... Mais alguma pergunta? Acho que ficou bem rico a discussão aqui. Se tiverem mais O risco do investidor pode. Perfeito. Bom, o múltiplo, ele não é que eu vou demonizar o múltiplo, tá? O múltiplo não é errado por ele mesmo. Ele é só mais uma coisa que se deve usar, principalmente no início. Múltiplo é uma foto. É como se eu dissesse para você, olha, vamos investir em Graziotin, que é uma posição que a gente tem, eu vou mostrar para vocês agora. Alguém já fez assim, positivamente, deve ter Graziotin. É meu sócio, então. De que ela tem 5% de dividend yield, vamos chamar, né? De que paga dividendo. Aquilo pode ser a realidade, ela realmente paga aquilo todo ano. Então, só de dividendo, eu consigo recuperar meu capital 5% ao ano só de dividendo, fora qualquer outro tipo de natureza de valor, que pode vir desde o crescimento de lucro, como eu mostrei para vocês, ou de mudança de múltiplo. No entanto, pode ter sido um ano que ela vendeu um terreno ou lojas e que não tinha o que fazer com caixa e distribuiu. Então você pode estar incorrendo num erro por uma questão de foto. O múltiplo é uma foto. Então é importante vocês terem noção de que o múltiplo ela vai balizar, vai ajudar, principalmente no início da análise de vocês, mas que depois você precisa aprofundar um pouco mais nesses passos que eu comentei aqui, que são desde o qualitativo e o quantitativo. Tá? Então, acho que... Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como é que se escolhe o portfólio das ações, tá? Sob o ponto de vista fundamentalista. Nesse ponto aqui, até agora a gente escolheu as ações que a gente quer. Mas o quanto de cada uma a gente quer para o nosso portfólio pessoal? Imagino que vocês não tenham investimento numa ação só. Vocês têm uma cesta de investimentos. Então, como é que a gente na LIS faz? Tá? Aqui, obviamente, está simplificado, tá? Porque de alguma forma parametrizado com várias variáveis, mas o cômputo geral da ideia é o seguinte: a gente pega os principais fatores qualitativos dessa empresa. Então a gente acabou de falar sobre o qualitativo, né? Tem N perguntas que a gente deveria responder, mas a gente pega os principais, tá? E dá uma nota, a equipe dá uma nota para elas. Tá? Para cada empresa, ação A, no nosso exemplo, ação B e ação C. Da mesma forma, a gente faz com o valuation, né, o quantitativo. Por N formas diferentes de fazer o valuation, que também eu recomendo que façam mais de uma forma até. E a gente também dá nota. Daí, isso sai uma nota parcial, tá?
sistema parametrizado. E daí a gente tem uma nota redutora de participação. O que é essa nota redutora de participação? Quando você acha que uma empresa tem pouca liquidez, ou que você ainda não conhece tanto dessa empresa, ou seja, no exemplo, como é que você chama? Rodrigo. Por exemplo, a pergunta do Rodrigo, a empresa é nova. Então, por exemplo, no nosso sistema, ela teria uma nota grande de redutora de conhecimento, porque a gente não tem tanto conhecimento dos dados passados dela. Tá? Então, mesmo que ela a gente tenha avaliado que a empresa é o máximo, a empresa é uma startup nova, que tem vários fatores qualitativos importantes, por ela não ter resultado, ela tomaria um grande desconto aqui. E aí sim a gente chega numa nota final, em que esse sistema é um grande rouba-monte, sabe? Então, quem tem a maior nota pega um pedaço maior do bolo para si. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente trouxe da ação A, B e C, com as determinadas notas. A gente tem uma exposição sugerida de 40, 30 e 30. Tá? Pois bem, a gente decidiu, a gente fez a ideia, né, que é o screening, quais são as ações que parecem boas, a gente fez o qualitativo, a gente fez o valuation, a gente determinou quais ações a gente quer e qual o peso que a gente quer para essa parte da renda variável. Agora, o que a gente vai fazer? Quanto de renda fixa você vai ter nesse seu portfólio? Aí eu já estou falando de um gerenciamento de portfólio um pouco mais abrangente do que só ação. Mas eu acho que isso é fundamental para um investidor diligente que queira, de alguma forma, reduzir o risco do seu portfólio. Tá? É claro que aí é um pouco individual, porque você pode estar preocupado somente na tua parcela de renda fixa, mas eu aconselho, de alguma forma, vocês sempre pensar de uma forma um pouco sistêmica sobre isso. Tá? Aqui nada mais é do que um stress test, né? Mas via fundamentos, via a escola de valor. Tá? Então, o que eu trouxe aqui? A exposição sugerida do slide anterior. O cenário pessimista, lembrem que eu tinha dito que lá atrás de que quando a gente estivesse fazendo o valuation, o principal era o cenário pessimista, tanto que a sua pergunta, como eu disse, corta na carne e vê se para de pé, ou seja, o cenário cortado na carne, quanto que essa empresa vale? Essa empresa vai falir amanhã. Quanto que ela tem de ativos, líquidos, prédios comerciais no centro de grande cidade? Quanto que ela tem? E esse provavelmente vai ser o nosso cenário pessimista. Tá? O máximo que sendo chato com o conceito, não é cair, porque às vezes cair não é o máximo que ela vai cair, porque cair ela pode... Exatamente, não é cair, ela pode cair porque o mercado ele é muito mais aleatório do que a gente pode imaginar. No entanto, quanto que a gente prevê de perda permanente de valor, perda permanente de capital? Ninguém vai me convencer que no centro de São Paulo eu vou comprar um prédio comercial classe A 2.000 metros quadrados. Eu não vou comprar. O mercado pode estar derretendo, como a gente fala, o Trump pode ter o impeachment do Trump ou da Dilma ou lá o que seja, por 2.000 não vai comprar. Então, são essas âncoras de valor e essas âncoras pessimistas que norteiam muito do nosso investimento. Aqui, o que eu trago? A exposição sugerida, confrontada com esse cenário pessimista, me dá o risco ponderado por posição. Então, aqui o que a gente faz? Se eu tenho uma exposição de 40% e um cenário pessimista de 15%, eu vou ter uma perda permanente de capital ponderada por essa posição de 6%. Da mesma forma, a B. Se eu tenho 30% do portfólio de ação B e o pior cenário que eu vejo, que eu consigo, cortando na carne, é 30%, eu tenho um ponderado de B de 9%. E assim para C também. A C, nesse caso, no nosso exemplo, chega a 15%. É a mais arriscada do portfólio. Tá? Apesar de ter um tamanho menor, é a que a gente mais vê possibilidade de perda permanente de capital. Lembrando, não é queda. Queda é outra coisa. Queda o grafista estaria um pouco mais preocupado com a queda. Tá? Pois bem, uma vez feita essa multiplicação, a gente chega numa perda percentual de perda permanente de capital de 30%. Tá? A gente tem por filosofia de não aceitar esse tipo de risco para a carteira. A gente não aceita mais do que 25% como investidores. Boa parte do meu capital está dentro do fundo e dos meus sócios também, então
a gente pensa exatamente como o cotista. E eu não aceito tomar um risco de perda permanente de capital maior que esse. Por que a gente escolheu 25%? Não é um número cabalístico, não. A questão é que, por matemática financeira, se você perde 25%, você precisa de 33% para recuperar o seu capital. No entanto, se você perde 50%, você precisa de 100% para recuperar seu capital. É exponencial, isso é uma curva exponencial. Então, o 25% a gente acha que é o limite de risco que a gente quer tomar para a carteira. Dentro desse limite, dentro do meu exemplo, se eu tenho 30% de risco da carteira e eu só coloco 25% como limite, eu teria que vender 5% dessa posição e fazer caixa. Tá? E aí eu chego naquela pizza ali da direita, embaixo, que é nada mais do que a pizza sugerida só para ação, com o acrescento dessa renda fixa. Tá? Vocês usam um modelo de valor em risco e índice de média variância para chegar ao valor da carteira, do risco da carteira total? Digamos, valor em risco 25, 30, 35, ou um coeficiente de 95? Não usamos não. De novo, todas essas métricas, sei que são largamente utilizadas, mas o investidor de valor parte de uma premissa diferente. Ele parte da premissa de que volatilidade, variância são medidas que não são muito adequadas, principalmente no Brasil, onde o mercado tem pouca liquidez. Então, se eu assumir isso, eu vou estar subestimando o risco dessa posição. E não vou estar olhando exatamente para o que eu quero, que é o negócio. Tá? E todo esse cenário pessimista que eu criei, né, sendo o mais conservador possível. Isso aqui ele é sempre baseado nos fundamentos da empresa. Sejam, o investidor em valor, ele olha o balanço, ele olha o DRE, é ali que vão ser, e claro, conversando com a empresa, fornecedores, como eu comentei, é ali que é o insumo para ele poder fazer esses cenários pessimistas. Não é se necessariamente a empresa variou tantos por cento para cima ou para baixo. Então, mas eu digo em relação ao ROI, o EBITDA, mas não ao preço dela. Não ao preço. Não, aos fundamentos, a avaliação dos fundamentos. Entendi. Não é usado assim também. A gente não faz por variância, não. A gente faz eu entendi seu ponto agora. A gente faz uma mensuração mesmo, uma projeção futura, investigação do balanço dela. Tá? Não é simplesmente porque no passado ela teve um ROI menor ou maior que necessariamente a gente vai projetar isso para o futuro. Não necessariamente. Tá? Por exemplo, eu que falo bastante com os investidores, né? Você tem um fundo de renda fixa que tem crédito privado, um fundo com crédito privado. Esse fundo, ele não balança, concorda? Ele não tem volatilidade nenhuma, ele é constante. Só que o risco que você tem lá é binário. Se a empresa der um default, você vai para baixo e não recupera tão rápido. Então, o que acontece? Olhar a volatilidade num fundo assim, você não consegue mensurar o risco da empresa. Eu acho que é um pouco parecido com o que ele falou. Nesse caso da empresa, você não consegue mensurar pela variação, pela volatilidade, se a empresa tem risco ou não, entendeu? Você quer dizer o seguinte, eu estou fazendo a variância mais dos índices fundamentalistas. Eu entendi seu ponto. Né? Não é assim que a gente faz, tá? Eu entendo que há investidores que fazem, não é assim que a gente faz. A gente tenta um pouco se desvencilhar de algumas métricas e sim entender um pouco mais. Como é que eu te dou esse exemplo? Se no passado esse cara teve um ROI de 2%, mas por um fator que não faz o menor sentido, a empresa mudou, a empresa agora ela está em outros negócios, ela faz outro tipo de coisa, não faz no menor sentido esse ROI passado entrar na sua conta. Então, o fator qualitativo ele é muito mais importante nele. Entende? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Entendeu? Pode ser pontual. Então, mais importante do que necessariamente se eu peguei uma variância passada para simular é por que esse ROI era passado era esse? Por que esse ROI futuro pode ser esse? Tá? Então, acho que essa é um pouco da mensagem. Bom, eu acho que a maioria dos investidores aqui, eles têm carteira de ações
próprias, né? E é uma questão que eu sempre bati também, é o seguinte: dificilmente o investidor que tem uma carteira de ações, ele tem como avaliar o seu próprio desempenho, porque você não tem um gráfico seu, né? Os home brokers não oferecem uma linha que te mostra qual é o teu desempenho, e você, a não ser que você planilhe muito bem isso no Excel, né? E dá um trabalhozinho, você planilhar e você colocar na projeção de risco quanto você pode perder em cada posição. E nesse momento eu até quero perguntar para vocês aqui, assim, quem tem carteira de ações aqui que tem um Excel, né, uma planilha, como é que vocês costumam fazer em relação ao gerenciamento dessa carteira de ações, por exemplo? Vocês costumam medir como? Como é que vocês medem o retorno da carteira, por exemplo? Quem tem uma carteira de ações com Excel? Como é que você gerencia a carteira de ações? Tu olha no home broker, mas tu olha no home broker, né? Tu vê lá a posição, né? O ponto aqui é o seguinte, pessoal: quando você tem uma carteira de ações no home broker, você não tem uma métrica para avaliar o desempenho e projetar o futuro. Então é muito perigoso você concluir sobre o seu próprio desempenho em carteira de ações quando você não tem esse sistema que lhe dá um gráfico seu como se fosse um fundo. É isso que eu estou querendo dizer. E para as projeções aqui, que ele vai falar mais na frente, sobre a importância de você gerenciar uma carteira de ações sua como se fosse um fundo, ou se você achar que pode haver algum risco, você está se enganando, você tem que avaliar se você deve continuar investindo diretamente em ações. Certo? Eu queria até aproveitar que vocês pegassem no material de vocês aí, tem alguns gráficos de rentabilidade que eles mandaram aqui para nós. Peguem aí e vejam esse gráfico. O que a gente está falando é o seguinte: é muito importante, é um ponto muito sensível da apresentação isso aqui, porque vocês têm aí um gráfico de rentabilidade, certo? E qual será o gráfico de vocês? Qual será o gráfico da posição de ações de vocês? Será que vocês teriam condições de falar qual seria esse gráfico? Então é muito importante saber se vocês estão tendo desempenho ou não. Porque se não der para medir, talvez você esteja perdendo tempo. Certo? Então é importante medir. E o que o Fernando está falando agora, essa parte final da apresentação, que já está quase encerrando, é muito mais uma parte do gerenciamento que ele faz da carteira do fundo que ele faz a gestão. Só que ele está dizendo o seguinte, que para ele dizer que ele é um bom gestor de ações e que vale a pena investir em um fundo de ações, você tem que medir esse resultado e você tem que se proteger de riscos. Aí vem a pergunta que eu queria colocar em discussão, para vocês no final perguntarem mais sobre isso. Será que eu, como investidor de ações diretamente, será que eu estou me enganando, que eu estou ganhando dinheiro? Será que eu estou medindo a rentabilidade do jeito correto? Será que eu tenho um gráfico meu? Então, às vezes, a gente tem que se perguntar sobre isso, certo? A gente já viu aqui que a questão dos múltiplos pode ser uma furada. E isso é um choque para mim, porque até hoje, antes de eu ver essa apresentação aqui, eu ainda achava que analisar o preço por lucro, o preço pelo valor patrimonial, aqueles indicadores, era muita coisa. E a gente vê que é só o começo da análise deles. Segundo, o gerenciamento da carteira de ações. Será que vale a pena eu continuar investindo diretamente em ações se eu não sei meu retorno? Ou é só uma aventura que eu quero fazer, só é um jogo que eu quero brincar, quero ter minhas ações e não venha reclamar de mim. Cara, deixa eu investir em minhas ações diretamente. Não é isso, a questão é que a gente está falando de dinheiro. E se está falando de dinheiro, a gente tem que medir a rentabilidade. Se eu não estou medindo a rentabilidade, se não estou me protegendo do risco, se eu não tenho um cenário pessimista, será que não é importante eu parar um pouco para ou eu colocar a minha carteira para gerenciar como se fosse um fundo de investimentos, e aí eu comparar com a aplicação de um fundo, ou se não era melhor eu parar de perder tempo, perder dinheiro e pensar em aplicar num fundo com um gestor profissional. Essa é a questão. Certo? Então ele vai falar agora dessa parte de proteção, essa parte de gerenciamento da carteira. É isso que eu queria chamar a atenção. Vocês têm que ver se vocês estão sendo esse fundo que está rendendo bem ou não. Tá? O próximo ponto, como ele falou, a gente já está se aproximando do final, mas vocês devem lembrar que no início eu falei da adaptação ao Brasil. Né? O Brasil é um país muito volátil, instabilidade política que todos conhecem. Então, é importante, de alguma forma, você fazer um exercício de humildade, e qualquer gestor, seja ele bem ou mal sucedido, ele tem que fazer esse exercício de humildade, porque é isso que vai fazer com que ele evite perder dinheiro no longo prazo. Então, uma das formas que a gente faz isso, além de todos os cálculos que a gente falou que já fez e das análises que a gente já fez, é comprar seguro para o seu fundo, comprar seguro para as suas posições. A gente acha isso, como eu já comentei anteriormente, a melhor forma de compor dinheiro no tempo
expliquei até a questão da matemática financeira, é não perder. Não perder. Perder custa muito caro. Perder 50% custa 100%. Tá? Isso é importante. Às vezes vale a pena você crescer um pouco, você rentabilizar um pouco menos, tá? Do que você se arriscar em algumas posições que você dificilmente vai ver o retorno delas no futuro. Então, uma das formas que a gente faz isso é por meio do hedge. Hedge de carteira. Hedge é um nome bonito, emprestado dos Estados Unidos, né? Nada mais é do que um derivativo de mercado. No entanto, é muito mais simples se você trouxer para o português claro. É um seguro. O que a gente faz? A gente faz seguros no fundo para perdas generalizadas do mercado. Então, fazendo uma analogia com a vida real nossa aqui, vamos supor que essa pizza seja a sua pizza pessoal. Então você tem a renda fixa, que é o cinza mais escuro. O hedge é o seu seguro da sua casa, vamos supor assim. E ações ali seja a sua casa, quanto que ela vale. Tá? O hedge é sempre um pedaço pequeno disso, obviamente, o seguro que você contrata anualmente para sua casa. Agora vamos supor que passou um vendaval e destruiu metade da sua casa. Obviamente você ainda tem recurso, o terreno vale alguma coisa, um pedaço da casa ainda não foi destruído. No entanto, você perdeu o valor pra caramba do seu patrimônio. O que vai acontecer nesse momento? O seguro você vai acionar o seguro e o seguro vai te pagar de forma líquida, em dinheiro, essa destruição de valor. E é exatamente o que acontece com o fundo quando você contrata essas proteções. Se você puder mudar, então repare, eu tenho a perda de valor na casa, na nossa analogia, e o ganho do seguro. O seguro me pagou e eu protegi meu portfólio. Muitas vezes a gente diz que é a proteção do que eu nem sei que eu não sei. Eu acho que se você perguntar para 100 dos últimos, para todos os investidores ou todos os gestores de portfólio da Bolsa, nenhum ia dizer que aconteceu o evento da JBS de Temer, que agora é recente. No entanto, quem se protegeu dele, quem caiu menos, já deu um retorno bastante interessante. E aí eu vou mostrar aqui que, felizmente, pela nossa proteção de carteira, foi o que aconteceu com a gente. O importante é que, como que a gente faz isso? Falando de forma prática, até porque o meu intuito aqui é que vocês entendam tudo que a gente faz e quem sabe, possa replicar tudo que a gente está falando aqui de uma forma profissional, né, um investimento em ação, é que a gente gasta algo em torno de 1,5% a 2% do nosso portfólio anualmente com esse tipo de proteção. Tá? Então, diferentemente de um seguro de casa, que não varia tanto o valor, as nossas proteções aqui de mercado variam muito, até mais do que as ações. A volatilidade é absurda. E volatilidade não é o que nos move, mas a gente se aproveita dela. Então, a gente aproveita para comprar esses seguros em momentos de euforia. Inclusive, antes da questão da JBS, vocês devem ter reparado, a Bolsa estava experimentando uma certa euforia e a gente, felizmente, comprou bastante hedge também. Então, o que a gente brinca aqui? A gente compra guarda-chuva em dia de sol. É isso que a gente faz. E acho que um investidor diligente deveria fazer. Está preocupado sempre 1 passo, 2 passos, 3 passos à frente do que está acontecendo no mercado. Se o mercado está eufórico demais, provavelmente tem algo que está interessante de comprar, nesse caso, uma proteção. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a gente. A gente experimentou retornos bastante interessantes no ano de 2017, mas a gente poderia ter perdido todo esse retorno, todo esse trabalho bem feito com esse evento que aconteceu da JBS. No entanto, isso não ocorreu, porque a gente tinha proteção. Então, às vezes, todo o trabalho diligente que a gente ficou aqui falando há mais de meia hora poderia ter sido perdido se você não fizesse uma gestão, uma política de proteção interessante. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um pouco como aconteceu com a maioria dos fundos. Então, a gente não era o que... Exato, a gente não era, vamos dizer, os que mais estavam subindo. No entanto, a gente apanhou muito menos do que os outros. Então, só no ano de 2017, a gente vem dando algo em torno de 17% em 6 meses. Tá? Exatamente. E no mês de maio, a gente trouxe um pouco de uma mensuração de todo o mercado de fundos do Brasil, mostrando o que uma política... O intuito aqui é mostrar para vocês como uma política de proteção pode trazer retornos para você. Nem só atacar, você vai ganhar o jogo. Muitas vezes fazer uma boa
uma boa estratégia de defesa vai fazer com que você tenha retornos anormais no longo prazo, tá? Então, aqui a gente está no primeiro quintil, né, de todos os fundos de mercado do Brasil, justamente por esse fator. Então, a mensagem aqui é: façam, pensem como fazer essa proteção, principalmente em momentos de euforia, tá? Acho que é uma dica bastante legal. A gente faz isso com uma certa recorrência. Por fim, acho que o último daquele processo todo, lembrem que eu comecei os 3 primeiros pontos. Falando do Ed, você faz o Ed o quê? Com put ou faz com venda de mini contrato? Tá. A gente faz 2 tipos de proteção. A gente faz put seca, que a gente chama, e put spread. Put, só para trazer a terminologia, é um direito de venda. Então, alguém no mercado está me dando direito de venda se algo acontecer de errado. Tá? Então, na nossa analogia, alguém me deu o direito de venda de uma casa toda arrebentada. Então, ao preço anterior. Exatamente. Alguém está me dando, a valor de face, o direito de vender minha casa toda destruída. Tá? Que é o que o seguro faz. Então, só para trazer para o termo técnico que você falou, é put, ou seja, um direito de venda, e um put spread. A diferença entre eles é que o put spread ele te defende numa faixa de destruição específica, no caso da casa, e a outra te defende indefinidamente. E isso é exponencial também, é importante esse ponto. Escolhe o spread do valor que a ação está, por exemplo, bota 10% de distância, 15%. A gente costuma usar teste de stress de mercado para isso. Então, por exemplo, a gente usou, nesse caso específico, quando a Dilma, no final de dezembro, não caiu, né, que era uma possibilidade do mercado. E quanto o mercado caiu naquele momento? Então, a gente, de alguma forma, tenta se balizar por efeito. É um teste de stress histórico, na realidade, que a gente tenta fazer para se balizar para essas proteções que a gente faz da carteira. Tá? Só uma coisa, não sei se eu estou entrando em tecnicidade demais, mas, por favor, o objetivo é que vocês saiam daqui com mais conhecimento. Então, a questão da definição, se a gente faz put ou put spread, claro que se eu disser para você, um tem uma proteção específica e o outro tem uma proteção indefinida, você vai dizer, vou comprar indefinida, né? É normal você pensar assim. No entanto, às vezes essa indefinida é caríssima. E você vai comer a tua rentabilidade, você vai trabalhar o mês... exato, isso... exatamente. Exatamente. Por isso mais barata. Então, uma regra de bolso que eu poderia te dizer, para não ficar na indefinição, se a vol está alta, se a volatilidade está alta, faça uma put spread, porque você compra e vende essa vol, no entanto, você fica defendido por um pedaço. Se essa vol está baixa, se o mercado está, de alguma forma, precificando uma vol baixa, aí você vai para o put spread. A nossa equipe de trading tem um orçamento definido de 1,5% a 2% de gasto ao ano. E ela fica sempre procurando oportunidades todo dia para fazer isso. Fazer um limite de 100%. Perfeito. De 100 mil reais. Exatamente. Esse é exatamente o Put ponto. spread e a put aceso. Claro. Por favor. Eu faço muita pergunta. Não, por favor. Eu fiquei curioso, vocês usam algum robô, algoritmo para identificar, porque assim o investidor individual, para conseguir encontrar uma oportunidade de compra de put, eu cheguei à conclusão que é praticamente impossível no mercado brasileiro. Pessoal, deixa eu interromper aqui só um pouquinho. A gente está falando de uma linguagem muito técnica aqui, tá? Put é uma opção. Existe a opção de compra, a opção de venda, call, put. Mas assim, eu sugiro que a gente deixe esse assunto da put para depois. Porque a maioria das pessoas aqui, eu acho que nem experiência com opções tem, né? O mercado de opções é um mercado bem específico de quem já opera há muito tempo na bolsa e assim, a gente está saindo um pouco do assunto e eu acho que a gente tem muito para conversar depois, Rodrigo, o Fernando, sobre esses detalhes, tá? Então eu queria voltar ao eixo aqui do centro da palestra para a parte de ações. E a gente promete que depois, quem quiser falar de opções, a gente gosta muito de falar dessas proteções e tal. Mas, pessoal, o que eu estou percebendo é o seguinte, vocês percebam que é muito mais importante vocês pegarem a informação que o Fernando está passando, de que é importante no mercado de ações se proteger. Resumindo a história, é isso.
Ele está querendo dizer o seguinte, que não é importante você querer apenas ganhar. Ele disse assim, ó, quando o mercado está eufórico, eu busco proteção. O que a maioria das pessoas faz quando o mercado está eufórico? Compra mais, vai comprando ação que está subindo muito. E isso não é a postura correta. Você tem que ficar preocupado quando o mercado estiver subindo muito. E talvez vender algumas posições ou acionar algumas proteções. E quando o mercado estiver caindo muito, não é para ficar desesperado e vendendo, é para buscar alternativa de compra. Por isso que é o contrário. Na realidade, o que aconteceu? A gente, quando o mercado estava eufórico, comprou bastante proteção. E no dia daquele evento do Temer, que houve circuit break, pararam as negociações tanto de ação, quanto de título público, quanto de dólar. Naquele dia, eu comprei mais de 15% do fundo em ação. Comprei Itaú caindo 18%, comprei Renner caindo 12%. Mas eu só pude fazer isso pelo que o Ricardo disse agora. Porque eu me protegi, eu dei 2 passos à frente no momento que o mercado estava eufórico. Então eu diminuí posição, como ele falou, eu comprei seguro e aconteceu isso e eu me vali disso. Tá? Então essa é a mensagem. Tentar ser, às vezes, um pouco contracíclico, contrarian, né? Como eu falei lá no início, lá naquele termo, sabe? Warren Buffett diz uma coisa que você deve comprar quando há sangue nas ruas. Então, se você tem uma análise muito bem feita de valor intrínseco para aquelas posições, e você está vendo o sangue nas ruas e vê que aquilo não faz sentido nenhum, quem sabe essa é a hora que você deveria comprar. Na bolsa, nas proteções, assim, se a bolsa vier para baixo de 50 mil pontos, que você também tem proteções contra. O que a Camila está comentando é que a gente tem um exercício bastante interessante, por exemplo, se a bolsa hoje voltar para os níveis de 55 mil pontos, eu tenho um portfólio 120% redeado para esse valor. Ou seja, a partir daí o meu portfólio ele fica completamente defensivo, bem defensivo. Claro, como um seguro de carro, isso tem validade. Você também não vai comprar um seguro de carro e vai ficar para sempre com ele. Mas isso te dá certa segurança de você continuar comprando, continuar recebendo aporte, como é o caso, e agir de forma contracíclica. Isso é muito importante para o investidor de valor. Se vocês estão aqui de alguma forma e gostam da filosofia de valor, deveria ser algo que vocês deveriam pensar de alguma forma. Tá? Esse último ponto aqui eu vou falar bem rápido. A mensagem é: todos que a gente falou e o modelo todos os modelos que a gente falou anteriormente, de como você de alguma forma escolhe as ações que você vai ter, percentuais que você vai ter, isso é um organismo vivo. Então não é que você fez uma vez e está pronto. Agora vou para a praia porque está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A gente faz atualizações trimestrais dos resultados das empresas. Então todo trimestre a gente passa de novo por todos aqueles pontos que a gente falou, vai conversar com as empresas, entender se a gente tem alguma dúvida ou não, bota em xeque a nossa própria tese de investimento. Tá? Além disso, a gente tem um sistema que nos atualiza em tempo real de notícias que possam aparecer sobre as empresas investidas ou empresas que a gente está olhando. Fatos relevantes também a gente faz isso. E monitoramos o preço das ações, das opções também, quase que 24 horas, né? Eu falo 24 horas porque a gente, de alguma forma, também faz proteções, às vezes, fora do país. E para se valer da volatilidade dos mercados e comprar barato, como eu já falei para vocês. Tá? Pode ir. Bom, aqui acho que fica um pouco mais legal essa parte, é a questão de, se vocês puderem recapitular na cabeça de vocês, quando eu falei de valuation, né, quando eu falei do método quantitativo, eu dei 2 métodos aqui para vocês. Eu dei valor de liquidação, NAV, e dei fluxo de caixa descontado. Então eu trouxe aqui na prática o que foi um valuation de fluxo de caixa descontado, de NAV, de liquidação, para uma empresa que a gente investiu e qual foi o resultado dela, tá? Aqui nesse caso, a empresa em questão é a São Carlos. Não sei se vocês estão familiarizados. Quem tiver pode levantar a mão, a gente conversa. É uma empresa que tem prédios comerciais, por isso eu falei bastante dos exemplos de prédios comerciais. Ela é controlada pelo Jorge Paulo Lemann, pelo Marcel Telles, tá? E pelo Beto Sicupira. Ou seja,
donos da Ambev, de todas as empresas que vocês conhecem, Heinz, Burger King, entre outros, ou seja, os maiores capitalistas, sócios do Warren Buffett, são dos maiores, acho que os maiores capitalistas que o país já viu. Então, a Bolsa dá a oportunidade de eu ser sócio desse cara. Tá? Numa empresa que compra prédios comerciais, como é que é o modelo de negócio dela? Ela compra prédios comerciais, às vezes, eu digo que ela é um velho investor do mercado de prédios comerciais, porque ela às vezes compra prédios que são depreciados de alguma forma, ou às vezes não tem um ar-condicionado central, ou não tem um elevador que seja compatível àquele tipo de cliente. Ele faz um retrofit daquilo, aluga, porque ele tem uma vasta rede de clientes já na carteira deles, e depois vende isso. Tá? Então, naquela época, a gente comprou essa empresa valendo algo em torno de 1 bi, fazendo todas as contas, ela valia o preço por metro dos imóveis dela que ficam em São Paulo e no Rio, edifícios de classe A, valia algo em torno de R$6.000 o metro quadrado. E por nenhuma conta, por nenhuma pesquisa de mercado, a gente chegava nesse preço de valor de prédio comercial nessas duas praças por esse valor. Ou seja, claramente estava aparecendo uma arbitragem, o termo certo não é arbitragem, mas uma margem de segurança para nós via NAV, como eu expliquei, né? A visão crítica sobre os ativos que ela tem. E a gente comprou, tá? Comprou perto de março de 2016 a R$19, e hoje ela está dando algo em torno de 70% para a gente, vale, dependendo do dia, R$32, R$33, tá? Uma empresa com sócios bons, um negócio estável, né? Aluguel, se você for ver, né? Aluguel e compra e venda de prédios. Então, não necessariamente comprar uma empresa na bolsa, você está dizendo que você está comprando algo arriscado. Isso é outro mito. Você pode estar comprando um negócio bastante estável. Isso vai depender da empresa. É por isso que vale a pena o estudo para entender cada ativo, tá? Eu trouxe outro caso para vocês, que é uma outra empresa que já vi que eu tenho sócios aqui na plateia também dessa empresa. A Graziotin, que é uma empresa varejista do sul do país, ela tem em vários estados do sul. Essa é uma empresa com uma gestão familiar bastante forte, passada até de pai para filha, no caso, que é a Renata Graziotin. E uma empresa completamente desalavancada. Resultados bastante interessantes. A gente, na época, via que faturamento crescia algo em torno de 9% ao ano e o lucro líquido 14% ao ano. No entanto, por fluxo de caixa, eu até trouxe um múltiplo aqui para a gente falar, né? A gente comprou essa empresa na época por 1,5 vezes fluxo de caixa. Tá? Então, o que é isso? É como se eu estivesse comprando, você diz assim, olha, quanto ela faz de lucro líquido aí no final do ano? No ano inteiro. Olha, ela faz R$100.000 no ano inteiro. Pois bem, ela vai fazer R$100.000 todo ano? Tá bom, eu te ofereço 150 por ela. Acho que ninguém venderia, né? Acho que não é. Mas na bolsa vende. Na bolsa vende. E a gente comprou essa empresa, né, em março de 2016 e com um retorno acho bastante interessante também. A gente vem obtendo quase 170% dessa posição já. E aqui, só um ponto, eu trouxe especificadamente, como eu falei, de dois tipos de valuation, eu trouxe exatamente os dois tipos que a gente, um exemplo prático disso. A gente fez toda a questão do fluxo de caixa descontado para ela também. Bom, aqui é um pouco do histórico nosso, tá? Nosso como investidor. Como eu disse para vocês, nós éramos responsáveis pela análise de uma gestora que chama Orb Investimentos. Tinha 1 bi sobre administração. E no período que essa equipe teve junta, a gente teve um retorno de algo em torno de 900% nesse período, tá? Com vis-a-vis a Bolsa 350 e o CDI 280. Então, a gente gerou um alfa bastante interessante. Então, mostrando um pouco do que a gente faz, tá? Então, ou seja, o que eu quero mostrar aqui? Fazendo um processo diligente e também de gestão de caixa diligente, proteção, você consegue retornos anormais na bolsa. Então, essa é a mensagem, para que vocês de alguma forma sejam encorajados a fazer dessa forma também, porque a gente sabe que dá retorno. A gente, há 2 anos atrás, 2, 3 anos, já montou a nossa própria gestora, né? Essa equipe inteira saiu e formou a Lis Capital, que vocês têm o resultado aí também. E aqui eu trago um pouco do nosso resultado, esse vocês têm aí. Então, desde do fundo aberto, porque antes a gente tinha um clube, né? Mas o fundo aberto a gente vem acumulando 40% em 1 ano e 2 meses. Tá? Vis-a-vis a bolsa,
25% nesse período. Se a gente pegar 2017, que foi algo bem específico pela questão da JBS que a gente já comentou, a gente vem acumulando 17% de retorno contra a bolsa de 3,5%. Tá? Aqui acho que vale, a gente é bastante orgulhoso com relação a isso, mas se perceba que o mês de maio, que foi um mês bastante ruim para quase todos os fundos investidores, a gente ainda conseguiu, pela proteção, terminar positivo. Tá? Então, isso para nós é um ponto de orgulho. Sim, a Camila está comentando aqui com toda a propriedade de que todos esses retornos que a gente está falando são sempre líquidos de tudo que possa ser pago. Ou seja, o que eu quero dizer é que o nosso retorno foi maior que esse, né? Sempre maior do que esse que vocês estão vendo aí. Pode passar aí? Pessoal, agora é o seguinte, eu queria que vocês, está chegando no final da apresentação, tem uma folha de avaliação de como é que foi a palestra, como é que foi o evento, eu queria que vocês preenchessem, por favor, e nos entregassem, porque a gente vive disso aí, desse feedback de vocês, tá? O Fernando vai falar agora um pouco sobre a questão do fundo, e eu acho importante vocês perguntarem para ele, com essa informação final, as dúvidas que ficaram, tá? E aí aproveitem para, enquanto ele vai explicando a última parte, vocês irem preenchendo essas informações, porque a gente precisa, para o próximo evento, ficar mais capacitado, a equipe precisa saber quais são os pontos negativos, os positivos, certo? Eu gostaria que vocês fizessem esse preenchimento. Enquanto vocês preenchem, para não prejudicar a apresentação do Fernando, eu vou pedir para ele esperar mais 2 minutos enquanto vocês preenchem, vou falar para vocês uma coisa interessante aqui. Essa questão do investimento em valor, eu tenho a seguinte percepção. Quando você tem um risco maior, você tem um retorno maior. Vocês já ouviram falar disso sempre, né? Retorno alto equivale a um risco alto. Porém, quando você compra ações abaixo do valor justo delas, né, você tem uma situação incrível, que acho que a única situação em que o risco parece ser menor e o retorno maior. Observe, se você comprar algo que vale R$100 por R$60, você corre um risco muito menor do que se você comprasse o que vale 100 por 100, você concorda? Então, se eu comprar 100 por 60, se eu comprar abaixo do valor justo, e para isso eu tenho que saber qual é o valor justo, eu estou com um risco menor, mas com um retorno maior. Por quê? Porque na hora que voltar de 60 para 100, eu já estou ganhando. Então, o investimento em valor ele traz essa mágica de você conseguir comprar com um risco menor e um retorno maior. E qual é o resultado disso? Você tem a parte do seu patrimônio em ações fazendo a diferença absurda em relação ao índice de referência, que é o índice Bovespa. Então, acreditar no investimento em valor, na minha visão, é a forma mais eficaz de uma pessoa física como nós se posicionar no mercado financeiro em renda variável na Bolsa de Valores. Porque se você for perder seu tempo do trabalho como médico, como advogado, como fisioterapeuta, como qualquer profissão, se você parar seu tempo para ficar comprando e vendendo ações e perdendo dinheiro, não me parece muito inteligente. Me parece mais inteligente você ganhar dinheiro na sua profissão, focar no que você sabe fazer, que é a sua formação profissional, você ganhar dinheiro na sua empresa, e você pegar o seu recurso e colocar em quem efetivamente está dando retorno. Vamos parar de perder tempo, pessoal. A gente mesmo já tentou, eu já mexi com opções, com ações, então assim, chega uma hora que você fica assim, rapaz, será que vale a pena a gente insistir nisso? Claro que é bom ter uma parte da carteira direta em ações, mas isso para quando você tiver esse hobby, você gosta de investir em ações, gosta de receber o dividendo na sua carteira, tudo bem, mas será que todo o teu dinheiro em ações tem que ficar você gerindo? Esse é o questionamento que eu quero fazer a vocês, e deixando claro o seguinte, como a gente hoje, como modelo independente, a gente pode falar isso. A gente não tem vinculação com ninguém para dizer assim, olha, coloque o dinheiro aqui, coloque ali. Então a gente pode falar isso de uma forma muito à vontade, certo? Eu vou perguntar uma última coisa aqui pro Fernando, para ele falar agora, e aí ele vai emendar com essa parte final, tá? Só quero saber o seguinte, quanto eu, como pessoa física, devo ter, na sua opinião, em ações, sendo que eu sou uma pessoa conservadora? Eu devo ter 0 em ações? Ou para o meu futuro vale a pena ter alguma coisa em ações, mesmo sendo conservador? Essa pergunta eu faço porque a gente quer provocar o seguinte, as pessoas que são conservadoras, elas colocam o dinheiro em renda fixa, não é?
Mas será que elas vão conseguir alcançar seus objetivos daqui a 20 anos só com renda fixa? Essa é a grande pergunta. Tá? Então, você acha que um investidor conservador pode ter um percentual em ações e que percentual seria esse? E aproveitando, você pode falar do moderado também, do arrojado, quanto é a alocação do total nesse tipo de ativo. Bom, eu acho que, antes de responder essa pergunta, eu acho que você sempre categoriza, de alguma forma, um investidor de duas formas. Se ele tem capacidade para tomar esse tipo de risco, tá? Essa é a primeira coisa, ou seja, ele tem fluxos de caixa suficiente para tomar esse risco, e se ele tem aptidão para isso, se ele está acostumado com esse tipo de coisa. Porque a pior coisa que você pode fazer é investir num fundo como esse, ou propriamente com vocês na física, é você não ter a resiliência e a capacidade de suportar momentos de estresse. E a pior coisa que você pode fazer para o seu retorno é sacar o dinheiro nesse momento. Como eu disse aqui, acho que durante a palestra como um todo, esse é o momento que você deveria estar investindo e não saindo. Então, dado isso, e dada a idade que essa pessoa também possa ter, porque isso também influencia pra caramba, eu diria que uma empresa... E aí, fazendo mais um parêntese, esse ponto que você citou, que é muito interessante, de que será que ele consegue a rentabilidade que ele quer para o futuro? Isso não é só um problema individual de cada um aqui. Os fundos de pensão têm esse problema. Você vê ainda que com muita volatilidade, uma taxa de juros decrescente no Brasil. A gente está entrando num outro período de queda da taxa. Recentemente houve um certo aumento, mas se você dá um zoom out nessa história, se você olha isso em perspectiva, a taxa continua caindo. E até quando, de alguma forma, os investidores, sejam eles pessoas físicas ou então fundos de pensão, vão conseguir ter o retorno para bater suas metas atuariais, vamos chamar assim, as suas metas do final de vida, quanto que ela quer ter. Então, se você for olhar em países desenvolvidos, ele sempre vai ter um percentual de renda variável. Um investimento de longo prazo, um investimento em ações, em empresas boas. Tá? Então, eu diria que um cara com uma idade média, né, meia idade, vamos chamar assim, um cara com 30, 40 anos, ele poderia ter tranquilamente algo em torno de 30% do seu patrimônio ou 20% do seu patrimônio em renda variável. Tá? Oi? Bom, aí eu sou suspeito. Eu vou dizer que com estratégia de valor. Esse é o jeito que eu acho que deve se compor valor no tempo. Compondo valor no tempo pela essa estratégia. No entanto, o mercado é mais vasto do que esse e aí eu estou advogando em causa própria, na realidade. Eu acredito nesse tipo e não investiria meu dinheiro em outra coisa, como não invisto. Mas, sim, eu respondo que sim. Na realidade, aqui eu me despeço, só vocês tiverem outra pergunta e terminando também a apresentação, eu estou completamente à disposição para conversar. Foi muito interessante essa troca de informação, bastante boa. Mas antes disso, vou deixar aqui com a Camila, que vai explicar um pouquinho, os últimos slides aqui, como é que funciona, de alguma forma, os fundos de investimento. Tá? Como é que funciona, desmistificar um pouco quem são os agentes, quem é contratado, quem detém o dinheiro de um fundo. Né? Quando alguém aplica num fundo, quem é que detém o dinheiro? Ao contrário do que muita gente pensa, não é o gestor que tem esse dinheiro, é um banco, é um custodiante. Então ela vai explicar um pouquinho como é que funciona e quais são os prestadores de serviço nesse contexto. Obrigado a todos e eu estou à disposição para falar qualquer coisa que vocês precisarem. Bom, seguinte, eu como alocadora, eu gostaria de fazer um pouquinho um parênteses, eu achei importante mostrar como é que funciona um fundo de investimentos em ações e qual é a vantagem, de repente, de você ter dinheiro num fundo, tá? Antes disso, eu queria falar também que lá na Azimuth, onde eu faço a composição da carteira dos meus clientes, no perfil conservador, eu coloco no mínimo 5% de ações, coloco essa estratégia a estratégia de valor para o perfil conservador, porque não aceita queda. Enfim, a gente já viu a proteção da carteira, o hedge, então isso eu coloco inclusive para o perfil conservador. Aí para o perfil moderado, o arrojado,
eu também sugiro um pouquinho, quando o cliente gosta, eu coloco um pouco em ações direto. Então, não é radical. E eu acho importante você ter uma comparação dos dois modelos. Quando você faz sozinho, quando você ajusta as suas posições, você paga imposto. Você vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Quando você faz dentro do fundo, quando você aloca o dinheiro num fundo de investimentos, ele tem essa vantagem, que é o quê? Rentabilizar o dinheiro dos juros, que você pagaria isso dos juros. Então, isso, no compor assim, no tempo, tem um valor imenso, que é o diferimento do imposto de renda. O fundo de ações é 15% somente no resgate. E ele pode girar as ações, enfim, ele pode fazer essa troca dentro do fundo sem pagar o imposto. Isso eu acho uma vantagem muito grande. E falando um pouquinho de fundo, não sei o quanto que vocês aqui têm essa familiaridade, mas assim, eu acho importante falar o seguinte, o fundo é dos cotistas. Ele é um condomínio, como se fosse um condomínio. Então, os cotistas decidem, podem tirar o gestor a qualquer momento, o recurso, o dinheiro fica no custodiante, que geralmente são bancos grandes, tá? A maioria das vezes são grandes bancos, no caso da Liz é a BMF, a própria BMF Bovespa. E aí você tem o papel do gestor, que no caso da Liz, e você tem o papel também do administrador e do auditor. Que o administrador faz a cota, faz toda a parte de informação do fundo, e o auditor que faz, geralmente são empresas separadas, renomadas, que fazem essa auditoria para ver se está tudo certo. Então, assim, o fundo ele é um veículo seguro, tá? Independente do gestor, claro, o gestor é que vai trazer essa inteligência para vocês, mas é muito assim, é uma coisa um pouco mais segura do que as pessoas costumam achar. Então, o gestor, ele não faz TED, ele não mexe com o dinheiro. Isso é importante ficar claro para vocês. A nossa inteligência está em mandar comprar e vender. É isso que a gente faz. Mas a gente não recebe de nenhuma forma o dinheiro. Então, às vezes, até quando eu comecei nesse mercado, meu pai perguntava, eu não vou investir nesse fundo, vai que o gestor sai correndo com o meu dinheiro. Não existe esse tipo de coisa. Então, é desmistificar um pouco isso. Na realidade, quem fica com o dinheiro, quem faz as TEDs são bancos. Então, é o Itaú, é o Bradesco, é o Santander, o Banco BMF, que é quem é o custodiante de todas as ações também. Então, esse é o nível de segurança que um fundo tem. Exatamente igual como o seu dinheiro que está num banco comercial. E, além disso, como ela comentou, tem a questão da auditoria, que audita todas as contas do fundo e audita todos esses prestadores de serviço, porque, no final, quem é dono disso são os cotistas, o dono do condomínio. E aí, uma coisa importante também, só para finalizar, a questão da importância que eu como alocadora, acho que você tem que estar sempre investindo em ações. Sempre um pouco, sempre. Isso dificulta o seu controle, concordam que é aquela questão que ele falou de você ter um gráfico. Se todo mês você bota 5, 10 mil, você não vai conseguir fazer a ponderação de quanto que você está. Se caiu, os seus 10 mil do mês não entrou na conta do mês passado, então você perde um pouco esse controle. E eu pedi para eles, da Liz, abaixar o mínimo de aplicação adicional para R$1.000. Assim, na verdade, está acontecendo isso agora. O mínimo para entrar é baixo, assim, relativamente baixo. É 10 mil de aplicação mínima. E para usar mesmo como uma previdência, como um dinheiro de longuíssimo prazo. E eu fiz esse pedido justamente para ter mais acesso, para você conseguir fazer aplicações todo mês. Enfim, eu acho importante. E principalmente no momento agora, que nem ele falou, das fundações, da taxa de juros caindo, que a gente vê que todos os ciclos, vamos pegar desde 2003, 2004, de afrouxamento monetário, onde a taxa de juros cai, a Bolsa ela tende a subir, tá? Por vários motivos, mas assim, custo de capital, aí você tem a questão da dívida da empresa, você tem alguns fatores que impactam, né? Que nem o custo-oportunidade, no fluxo que ele falou, no fluxo de caixa descontado, você vai colocar a taxa Selic. Se a taxa Selic cai, o papel que está lá, ele vai ficar mais atrativo. Então, assim, o custo da dívida da empresa, então tem N fatores. O que está acontecendo hoje, que é o cenário político, está prejudicando um pouco isso, mas é a hora de entrar. Então, eu acho
é uma oportunidade. As fundações, todos os fundos de pensão, que têm uma meta atuarial para bater, que é IPCA mais 5, que é NTNB, eles estão hoje confortáveis porque ainda temos essa taxa. A hora que essa taxa começar a cair, eles vão voltar para a Bolsa. E aí é um fluxo gigante, é um fluxo de mais de 45 bi na Bolsa. Então, assim, eu encaro realmente esse momento como uma oportunidade. Espero que vocês tenham gostado da palestra. E obrigada, Ricardo, mais uma vez. E, por fim, eu queria agradecer bastante a vocês. Dizer que esse material aqui, assim como todos os outros, são gravados, tá? Então, vocês conseguem acessar esse conteúdo educacional completo nosso, não apenas dos eventos, como dos cursos que a gente tem no mercado financeiro, através do link edu.silp.com.br. Nesse link, tem lá a assinatura mensal. E por R$80 por mês, vocês têm aí informações que lhe dão muito mais por ano em rentabilidade, em proteção, em estratégia, do que vocês investem na assinatura, certo? Então, por fim, muito obrigado a todos, estamos à disposição. Obrigado.